Olá, boa noite. Boa noite. Multidão no segundo dia do PHN. Acampamento na Canção Nova é consagrado a Jesus Eucarístico. Igreja celebra São Bento, fundador da Ordem dos Beneditinos. Em Brasília, mosteiro inspira visitantes ao silêncio e à espiritualidade. Reportagem conta a história da medalha de São Bento. É a fé como instrumento de proteção para os fiéis. Reforma tributária. Câmara aprova texto base que inclui carnes na cesta básica. Acordo cria laços de cooperação entre santuários Frei Galvão e Cristo Redentor. Esta é a TV de inspiração católica Canção Nova. Está no ar o Canção Nova Notícias. A serviço da vida e da esperança. Iniciamos esta edição do Canção Nova Notícias com informações da Chácara de Santa Cruz, que recebe milhares de jovens peregrinos que vieram participar do acampamento PHN. E a quinta-feira teve muitas atividades. O repórter Matheus Alves está ao vivo e traz mais detalhes para nós. Boa noite, Matheus. Boa noite, Reinaldo, Mauricéia. Uma ótima noite a você que acompanha o Canção Nova Notícias aqui na TV Canção Nova. Segundo dia de PHN, muito agitado, tem muito jovem pela Chácara de Santa Cruz. Aqui atrás de mim forma uma fila para entrar no Espaço Jovem, porque daqui a pouquinho, às 19h30, 7h30 da noite, tem show com a Cola de Deus. E ao meu lado está um dos membros da Cola de Deus que vai estar neste show daqui a pouquinho. A juventude já está chegando. Eu queria que você falasse para mim, Benito, como que vai ser esse show? O que está sendo preparado para a juventude? Boa noite. Boa noite, Reinaldo, boa noite, Mauricéia, boa noite para todos vocês que estão assistindo a TV Canção Nova agora. O que vai acontecer hoje, né? Primeiro, nós somos a Cola de Deus e a Cola de Deus nasceu do jeito que nós vamos estar hoje aqui no Espaço Jovem da Canção Nova, em pequenos grupos, né? Só que hoje a gente tomou uma proporção diferente, mas o que nós vamos viver hoje é o Adoração na Nossa Casa é Assim. E o Adoração na Nossa Casa é Assim é uma expressão muito forte do nosso carisma, é um projeto que a gente tem, onde a gente entra na presença de Deus, canta algumas músicas para adorar a presença de Deus e viver coisas muito especiais e particulares daquele dia, né? Não é um show, né, nem nada disso, mas é um momento realmente de uma reunião de oração entre nós. E hoje a gente explana isso para o PHN, fazendo o Adoração no PHN é Assim. Excelente. Eu queria que você falasse que efeito tem a espiritualidade na vida do jovem. A espiritualidade na vida do jovem ela é essencial, né? Na verdade, não só na vida do jovem, mas de todo ser humano, mas principalmente do jovem nos dias de hoje, que são o alvo mesmo, né, de Satanás, assim. Então, hoje, um jovem que não tem uma espiritualidade, ele realmente é levado por qualquer coisa, por qualquer informação, ainda mais hoje que a informação está na palma da mão e qualquer coisa se torna verdade, né? Isso é um perigo muito grande, porque uma mentira que é contada muitas vezes acaba se tornando verdade pra gente. Então, a vida espiritual faz com que tudo isso seja barrado e que a verdade seja instalada como verdade na vida de um jovem. Excelente. Agora, de forma breve, faça um convite para quem está em casa. Amanhã tem show no Centro de Evangelização, transmitido pela TV Canção Nova, às 21h, 9 da noite. Exatamente. Eu quero convidar você, jovem, adulto, criança, todo mundo, a estar conosco amanhã, às 21h, no palco principal do PHN. Nós vamos viver um show da Cola de Deus, uma experiência realmente. Então, se você quer viver uma experiência com Deus, a gente sempre fala que a Cola de Deus não sabe fazer show. A gente está interessado, na verdade, em adorar, né? Em estar na presença de Deus. A gente é até chamado de a galera da presença. Então venha com a gente para ver essa experiência amanhã. Excelente noite oracional, né? E olha, se você percebeu, aqui atrás da gente tem um telão. Esse telão vai transmitir esse momento oracional, essa noite oracional aqui no Espaço Jovem. Eu retorno com você, Reinaldo, e daqui a pouquinho tem mais informações sobre o PHN 2024. Ok, obrigado, Matheus. Até daqui a pouco. Hoje a igreja celebra São Bento, fundador da Ordem dos Beneditinos. Em Brasília, o mosteiro dedicado a este santo inspira os visitantes ao silêncio e à espiritualidade. Nossa equipe esteve lá e conta a história deste lugar especial para monges e peregrinos. Um lugar de espiritualidade, paz e encontro com Deus. O Mosteiro de Brasília foi fundado em 1987 e tem sido um refúgio espiritual para muitos fiéis ao longo dos anos. Com uma arquitetura inspiradora e um ambiente de profunda paz,
o mosteiro possui um grande terreno em uma área privilegiada do Distrito Federal, às margens do Lago Paranoá. A construção atual possui 34 celas, mas não foi projetada para ser um mosteiro definitivo. Aqui os monges dedicam suas vidas à espiritualidade e ao serviço, mantendo viva a tradição beneditina. Durante a construção de Brasília, o presidente à época, Juscelino Kubitschek, prometeu um terreno para o Mosteiro de São Bento. Essa promessa se concretizou anos depois, contribuindo para a fundação do mosteiro. Dom Paulo, atual prior, compartilha mais detalhes sobre essa história. Bem, esse mosteiro aqui, ele foi pensado no início da década de 60, quando Dom Basílio Penido, que era monge lá do Rio de Janeiro, ele é amigo do Juscelino, né, que estava no momento construindo Brasília, e aí Juscelino prometeu para ele um terreno aqui em Brasília, já que ele ia se tornar abade lá do mosteiro de Olinda, para que então pudesse fundar um mosteiro aqui. Então foi quando, em 1987, o primeiro grupo veio aqui, ficou em uma casinha pequena, o que nós chamamos de mosteirinho, que fica ali mais perto do lago, e aos poucos foi se construindo aqui esse mosteiro, né, atual. Dom Mauro foi o primeiro prior do mosteiro em 1995, quando o mosteiro tinha uma estrutura simples e já era muito frequentado pelos devotos de São Bento. E foi nessa ocasião que nós restauramos o barraquinho de tábua com um prédio de alvenaria que serviria de anexo da nossa hospedaria, que a gente poderia receber, então, grupos maiores para os retiros. O engenheiro civil Roberto frequenta o mosteiro e também ajuda no projeto da nova construção. Basicamente, o que o mosteiro faz é isso, né? Nos ensinar a nos retirar, para nos interiorizar, para aumentar a espiritualidade. É isso que nós buscamos aqui. São Bento é conhecido como o criador da regra Ora et Labora, oração e trabalho, que guia a vida dos monges até os dias de hoje. Em Brasília, o Mosteiro de São Bento se destaca não só pela sua importância histórica, mas também como um centro de espiritualidade e paz. O Canção Nova Notícias segue agora dos estúdios em São Paulo e a notícia por aqui é sobre um instrumento de devoção, a Medalha de São Bento. O sacramental foi aprovado pela Igreja no século XVII e se tornou um importante símbolo de proteção. No centro da capital paulista, as missas do Mosteiro de São Bento começaram logo cedo. O dia é de festa e no final das celebrações, os fiéis receberam as tradicionais medalhas. E ele protege tudo, meus filhos tudo anda com a medalha. O ícone foi aprovado pela Igreja, pelo Papa Bento XIV, em 1742. Existem dois lados. A medalha com as letras é a oração atribuída a São Bento. E do outro lado, o Papa São Gregório Magno, ele constituiu uma hagiografia, que é vida e obra de São Bento, resumidamente toda a tradição em 7 séculos. A medalha de São Bento, do outro lado, traz tanto o corvo amigo, que isso está dentro dos capítulos da história de São Bento, e o próprio abade enquanto ele pai dos monges. Bento nasceu no século V na Itália. Diante da invasão bárbara, enquanto estudava em Roma, optou por se retirar em uma gruta, onde buscou uma maneira ocidental de vida monástica. Ali nasciam as regras de vida dos monges. A centralidade da regra é o próprio Cristo. A própria tradição monástica nos ofereceu uma espiritualidade, o ora et labora. O orar é a melhor forma de organizar o tempo da oração e a matéria, que é o labora, organizar a melhor forma entre o tempo e a matéria. Além dos monges, outros religiosos se inspiram na disciplina de oração e trabalho de São Bento para viverem a vocação. Me ensina que, mesmo em meio ao mundo,
Eu preciso ter o trabalho, mas eu também preciso ter a oração e pensar em Deus a todo instante. Santificar a nossa vida por meio do trabalho, por meio da oração. Isso está ao alcance de todos, né? Mas é um exercício interior. São Bento nos ajuda, então, a viver, né, esse equilíbrio de vida. Ainda sobre São Bento, aqui em São Paulo, uma imagem gigante do padroeiro da vida monástica tem impressionado por sua riqueza artística. A obra de arte pertence a uma paróquia da comunidade dos monges beneditinos húngaros. A fachada da paróquia São Bento, no bairro do Morumbi, zona sul da capital paulista, ganhou uma obra de arte. A imagem de 1,20 m de altura foi concluída em dezembro do ano passado. Quando você adentra a igreja, a primeira coisa que você vê São Bento, você se identifica, né, com a ordem, enfim, com a espiritualidade beneditina. E nós não tínhamos essa característica, não tínhamos essa coisa da imagem. A paróquia São Bento pertence à Diocese de Campo Limpo. Foi consagrada em 1978. Atualmente é administrada pela Congregação Húngara da Ordem Beneditina. O afresco da igreja foi finalizado no início da década de 80 pelo artista sacro Cláudio Pastro. A palavra de Deus chega nos nossos ouvidos, a palavra escrita, né, pelos ouvidos, quando nós ouvimos. Mas também nós aprendemos muito com os nossos olhos. Por exemplo, aqui esse painel do nosso saudoso Cláudio Pastro, que todos conhecem, é a palavra de Deus escrita de forma artística, né? O artista então desenha a palavra de Deus. A imagem do padroeiro foi criada por um artista pernambucano. O detalhe que mais chama a atenção é que São Bento, conhecido como pai dos monges, não está representado de pé, como de costume. Essa imagem de São Bento fala por si só de um monge, no caso um abade, né, sentado, ensinando com o báculo de pastor e mostrando que ele está sempre pronto a nos ensinar uma palavra, que a sua palavra sempre é de um bom pai, né? Como diz na Santa Regra, de um bom pai que fala aos seus filhos. Todos nós somos filhos de São Bento. Além de nos trazer também e nos envolver na questão da oração, de buscarmos viver a oração e ver que o pai precisa cuidar dos seus filhos, assim como São Bento, como padroeiro dessa paróquia, cuida dos seus fiéis. Esses foram os assuntos de São Paulo. Amanhã voltaremos com novas informações. Até lá! Seguimos falando do acampamento PHN, que recebe uma multidão de jovens aqui na Canção Nova. Matheus Alves. É isso, Reinaldo. Eu falo aqui do Espaço Jovens Canção Nova, próximo ao Cruzeiro. E agora o assunto é sobre a infraestrutura. Uma quantidade enorme de jovens está aqui na Chácara de Santa Cruz. E esse espaço precisa ser cuidado. Ao meu lado está o responsável pela infraestrutura da Canção Nova. Paulinho, desde cedo você estava por aqui, viu? Te vi aqui desde as 5 da manhã. Isso que é missão. Desde sábado, domingo, junto com toda uma equipe, né? Os cabelos brancos, 55 anos de idade, mas estamos no cerne, né? Aquilo que o nosso pai fundador sempre nos ensinou, né? A dar a vida pelo outro, né? Então eu vejo assim, aqui é a infraestrutura, toda a equipe, né, disposta a acolher esses jovens. E está além da nossa expectativa, né? Esses jovens aqui, a chácara fica viva, né? Nos dá ânimo, nos dá energia, dá alegria e ser de Deus. Excelente. Eu queria agora que você falasse para a gente quantos banheiros estão à disposição dessa juventude, locais para abastecer garrafinha de água, área de camping ainda pode abrigar alguma quantidade de pessoas que estão vindo aqui para a Chácara de Santa Cruz. Explica para a gente sobre a estrutura que a chácara dispõe para todos esses peregrinos. Sim, na área de camping hoje comporta uma média de 6 a 7 mil barracas, né? Quando enche o espaço normal que a gente usa para os campistas, a gente vai adaptando. Então tem áreas que a gente vai adequando dentro da necessidade, com segurança, pensando no bem-estar, tanto da família que vem até nós, do jovem. É separado em 3 etapas, né? Campo masculino, familiar e feminino, pensando nesse bem-estar. Banheiros, nós temos a média de 300 banheiros à disposição, tanto na questão de banho, tanto na questão dessa recepção dos jovens que estão até nós. E estacionamento aqui dentro da chácara, como que está funcionando, a circulação de veículos, como que está as diretrizes para isso? Então, graças a Deus, assim, o acampamento PHN é mais ônibus, né? Que o pessoal já vem de longe com os ônibus, então a gente trabalha em 2 etapas, né? A primeira chegada dos ônibus
e depois, esporadicamente, os veículos que passam pela Canção Nova. Nós temos um povo que transita, né, durante os eventos. Então nós temos a área atrás do centro de mobilização, nós temos aqui a área atrás do Rincão, nós temos a área do campo que já está repleta. Você que vem acampar, saiba que na área do campo não tem mais estacionamento, então a gente vem, leva as pessoas a desembarcar as barracas, com seus pertences e vai para o estacionamento que está à disposição. Excelente, Paulinho. Obrigado por sua participação aqui conosco no Canção Nova Notícias. Reinaldo, eu volto daqui a pouquinho. E até já então. Agora vamos falar de economia. A alta do dólar registrada ao longo de 2 anos e meio impactou o setor de turismo. As passagens aéreas estão mais caras, dificultando viagens para locais mais distantes, mesmo sendo em território nacional. A família da Camila viajou para Recife, mas precisou programar com antecedência o passeio por conta do alto preço das passagens aéreas. Incluindo as malas, né? Porque com criança sempre tem que carregar mala, então tem que ser planejado com antecedência. Já a Meire comprou a passagem de Brasília a Joinville há 3 meses e o valor foi superior ao que esperava gastar. Foi mais de R$1.000 essa passagem, vou ficar só uma semana lá. Mas vale a pena por estar visitando, né, a minha filha. Pesquisa da FEComércio São Paulo apontou: o planejamento de viagem para destinos no Brasil em curto prazo pode impactar o orçamento pessoal. Limitado, o turista opta por visitar locais mais próximos da origem, seja de carro ou de ônibus. Esse turismo de curta distância acaba sendo favorecido. Aquele turista que viajaria de avião vai pegar seu carro, ou vai alugar um veículo, ou vai comprar uma passagem de ônibus, vai numa cidade mais próxima, de 100, 200 quilômetros, para passar com a sua família para caber aí no seu orçamento de viagem. Amazonas e Espírito Santo foram os principais destaques do turismo brasileiro, uma variação de 13,9% e 13,4%, respectivamente. Por outro lado, Tocantins, Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul tiveram quedas no setor. De acordo com a pesquisa da FEComércio de São Paulo, cerca de 60% dos custos das companhias aéreas, como o combustível, aluguel e manutenção, estão atrelados ao dólar, o que dificulta a diminuição do valor da passagem aérea para destinos dentro do país. Hoje do país que acaba recebendo turistas, que não tem aquela economia local de uma cidade perto. Então, essa questão do dólar elevado, pressionando o preço das passagens aéreas, dificulta muito o turismo de longa distância. Para driblar a alta do dólar, as agências de viagens adotam medidas que compensem para o turista. É aumentar ali a porcentagem de desconto que a gente consegue oferecer para o nosso cliente, né? E também, por consequência, aí acaba reduzindo um pouco mais a nossa margem de lucro, né? Ou seja, para não perder o cliente, né? O relator das Nações Unidas para o Direito dos Povos Indígenas, José Francisco Tzai, pediu hoje ao Supremo Tribunal Federal e ao Senado a suspensão imediata da aplicação da lei que estabelece o marco temporal. Tudo para evitar um risco aos povos indígenas do Brasil de serem privados ou despejados de suas terras tradicionais nos termos da atual lei em vigor. E a Comissão de Constituição e Justiça do Senado adiou a votação da proposta que trata do marco temporal. Diversas instituições religiosas assinaram uma carta conjunta apelando aos senadores para que votem contra o marco temporal, sob o argumento de limitar o direito dos povos indígenas. Informações com Camila Castro. Os parlamentares acordaram suspender o debate por enquanto e retomá-lo no segundo semestre após as eleições municipais do mês de outubro. Na prática, isso permite então que os senadores façam a deliberação sobre o marco temporal após o Supremo Tribunal Federal discutir o assunto no mês de agosto. O agronegócio é o setor que gera mais divisas, que mais resultado tem trazido ao nosso país e não pode conviver com uma situação de imprevisibilidade e insegurança jurídica, sobretudo num assunto que traz componentes assim tão complicados como, por exemplo, o ingresso de indígenas de outros países vizinhos no Brasil reivindicando terras aqui dentro. Então, o Congresso Nacional, Câmara e Senado devem se posicionar. A movimentação em torno do marco temporal foi alvo de muitos protestos da articulação dos povos indígenas do Brasil. A PEC prevê que os povos indígenas só poderão reivindicar
terras que estavam ocupadas em 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição. A Constituição é muito clara. A Constituição diz que poderão reivindicar terras aqueles que as ocupam até a promulgação da Constituição, que foi em 1988, e que o governo teria, naquela altura, 5 anos, portanto até 1993, para demarcar essas terras. Aquilo que não foi demarcado, não foi reivindicado até 88 e não foi demarcado até 93, não cabe mais. Senão o Brasil nunca terá um marco temporal suficientemente claro para dar segurança jurídica. É isto que o Congresso está dando, né? A efetividade da norma, que já deveria há muito tempo ter sido regulamentada, demorou, é verdade, mas finalmente foi feita. Portanto, é a Casa Legislativa que deve colocar esses parâmetros. A escolha de política pública, ela é uma incumbência exclusiva de quem tem voto, de quem tem a legitimidade do sufrágio, seja do executivo nas questões que lhe pertencem, seja do legislativo nas duas casas. Então, com todo o respeito que o Supremo deve ter sempre, esta é uma matéria que, tendo sido legislada, não cabe ao Supremo mudar o seu entendimento. A Câmara dos Deputados aprovou a inclusão da carne na regulamentação da reforma tributária, garantindo a manutenção do item na cesta básica com alíquota reduzida. Antes da votação, houve um intenso debate entre os parlamentares. Muitos consideram a carne um item importante na alimentação, bem como a necessidade de evitar aumento de preços. A proposta agora segue para outras etapas no Congresso Nacional antes de sua implementação definitiva. Uma nova frente fria diminui as temperaturas no centro-sul do país e aumenta a possibilidade de chuva. A sexta-feira será de sol e com temperaturas baixas. Em Porto Alegre, deve ter geada na Campanha Gaúcha e garoa na Serra, nos vales e norte do Rio Grande do Sul. Em Florianópolis e Curitiba, a chuva deve continuar. Essa frente fria avança para o sudeste e o tempo vai ficar instável no litoral e sul de São Paulo. No norte paulista e em Minas Gerais, o tempo fica firme, mas pode chover no Rio de Janeiro, litoral fluminense e em Vitória, no Espírito Santo. E você que vem à Cachoeira Paulista para o acampamento PHN vai encontrar o clima assim. Amanhã, sexta-feira, vai fazer mínima de 16 graus, máxima de 24 e não chove. E no sábado, mínima de 17 graus e máxima de 23. No interior do país, no centro-oeste, chove no sul do Mato Grosso, em Cuiabá, Campo Grande e Corumbá. Mas o tempo vai ser firme no norte do Mato Grosso do Sul e também no norte do Mato Grosso. O ar fica seco em Goiás e no Distrito Federal. No litoral nordestino vai ter um pouco mais de umidade devido a uma infiltração marítima. Chove a qualquer hora da costa do Rio Grande do Norte até Alagoas e também no sul da Bahia. No interior da região nordeste, o dia vai ser ensolarado. E para encerrar, vamos ao norte, onde tem previsão de pancadas de chuva na maior parte da região. Mas não chove em Rondônia, sul do Pará e Tocantins. Vamos às temperaturas. Vai fazer mínima de 8 graus em Porto Alegre, 16 em Cuiabá e máxima de 26 graus em Salvador e 33 em Manaus. Vamos falar de futebol porque Uruguai e Colômbia fizeram na noite desta quarta-feira a segunda partida da semifinal pela Copa América. Um jogo com ânimos acirrados e rivalidade em campo. O belo palco do espetáculo foi a Arena de Charlotte, na Carolina do Norte. Em campo, duas seleções e uma única vaga para a final da Copa América. Química perfeita para deixar o jogo ainda mais tenso. Aos 38 do primeiro tempo, Rames Rodrigues cobra escanteio e acha a cabeça de Jefferson Lerma. 1-0 Colômbia. O tempo esquenta no fim da primeira etapa. Na troca de empurrões, Manuel Ugarte belisca Munhoz, que reage e é expulso. Com 10 em campo, Colômbia volta para o segundo tempo sem baixar guarda. O Uruguai mexe no time, coloca Suárez, que até teve chance de empatar o jogo. A Colômbia também acerta a trave nesse chute de Matheus. E nem adianta os uruguaios brigarem depois do jogo. Os colombianos estão na final contra a Argentina no próximo domingo. O jogo será às 9 da noite em Miami.
A cidade de Monte Carlo, no estado do Tocantins, está em preparação para celebrar 3 festas tradicionais. Vamos chamar o repórter Alan Toledo, que está ao vivo e traz mais informações. Boa noite, Alan. Boa noite, Mauricéia. São elas as festividades de Nossa Senhora do Rosário, do Divino Espírito Santo e da padroeira do município, Nossa Senhora do Carmo. Neste momento, acontece o 5º dia de novena solene em honra à padroeira. E ao meu lado está o pároco desta comunidade, Padre Wanderson Silva, que vai falar para a gente sobre a movimentação por aqui e como tem sido a participação dos fiéis. Boa noite, Padre. Boa noite, Mauricéia, boa noite a todo mundo no estúdio, boa noite a todos os telespectadores. Aqui, graças a Deus, tem tido uma participação muito grande dos fiéis. Esse festejo ele é tradicional, é uma festividade muito grande e passa por aqui durante esses quase 16 dias de festa um número muito grande de fiéis. Nós estamos no começo, hoje é o 5º dia de novena e ainda tem muita coisa para acontecer ainda. Padre, amanhã tem novidade, né? Amanhã começam também os shows. Gostaria que o senhor falasse sobre a expectativa para o dia de amanhã. Então, amanhã nós temos uma novidade muito grande, que é o show do Tony Alisson, e uma expectativa muito grande em cima disso. Nós estamos todos muito ansiosos esperando por esse show. Também, a partir de amanhã, do dia 13, já começa a cultura e a fé, porque que o festejo ele envolve muito isso, fé e tradição. Então, a partir do dia 13, 14, 15, 16, 17, 18, envolve-se muito isso, cultura, fé e tradição. As pessoas que moram fora voltam para a sua cidade para festejar Nossa Senhora do Carmo, Nossa Senhora do Rosário e o Divino Espírito Santo. Padre, muito obrigado, uma boa noite para o senhor, que Deus o abençoe. Lembrando que a Igreja Matriz Nossa Senhora do Carmo também é um patrimônio histórico aqui do estado. E até o dia 18 a gente vai trazendo também mais informações do que acontece aqui durante esses festejos. Com as imagens de Messias Junqueira, eu fico por aqui. Uma boa noite para vocês. Voltamos com Canção Nova Notícias para falar dos santuários Frei Galvão de Guaratinguetá e Cristo Redentor do Rio de Janeiro, que estabeleceram um acordo para criar laços de cooperação. A cerimônia aconteceu nesta quarta-feira na capital carioca e foi marcada por uma projeção que iluminou o monumento em homenagem ao primeiro santo brasileiro. Potencializar a ida de peregrinos que passam pelo Cristo para conhecer a devoção ao religioso franciscano é um dos objetivos desta parceria. A iniciativa vem acompanhada de uma novidade. Todo dia 25, a partir já desse mês, queremos ter a presença dos senhores aqui, celebrando durante todo o dia, atendendo confissão, recebendo os turistas, fazendo a promoção, a divulgação deste grande homem, este grande brasileiro. Nós acreditamos muito no potencial evangelizador dos santuários. E o Santuário de Frei Galvão, sendo do primeiro santo brasileiro, nós acreditamos que ele pode contribuir e muito com a evangelização aqui do Brasil. Esta bonita parceria, este bonito convênio entre o Santuário de Frei Galvão e com aqui o Cristo Redentor, vai potencializar ainda mais a difusão desta devoção. A geminação do Santuário Cristo Redentor também já aconteceu com santuários brasileiros em Itaperuna e Balneário Camboriú e do exterior, em Portugal, Itália e Espanha. Nesses 26 anos, o PHM trouxe sabor à vida de milhares de jovens que aderiram ao Evangelho e lutam para seguir os ensinamentos do Mestre Jesus. Tudo isso hoje é parte da bela história construída por muitos e conta com mãos estendidas de sócios e benfeitores que, junto com a Canção Nova, ajudam a construir um mundo mais humano e fraterno. Estamos com 42% na campanha do projeto Dá-me Almas de julho. Juntos somos mais e poderemos fazer a diferença na vida de tanta gente. Faça parte desta família. Doe pelo Pix com a chave pix.doação@cançãonova.com. Obrigada por sua fidelidade. Voltamos com informações do acampamento PHN que acontece na Canção Nova e está a todo vapor. Novamente, a participação do repórter Matheus Alves, que traz os detalhes. Boa noite, Matheus.
De volta aqui do Espaço Jovens Canção Nova, viu, Mauri? Uma ótima noite para você. Olha só, tem mais testemunho aqui comigo. O Felipe Souza é de Vespasiano, está participando pela terceira vez do PHN. Felipe, o que você espera até domingo? Cara, eu espero, sinceramente, que até domingo mais pessoas possam ser tocadas por Deus, como eu fui um dia nesse santo lugar. Está sendo incrível participar desse evento, principalmente que eu cheguei na terça-feira, é a primeira vez que estou acompanhando o acampamento desde o início. Então, ver as pessoas chegando, as celebrações, a adoração, as pregações, está sendo demais. Curtindo muito. E hoje à tarde teve missa com o padre Marcelo Rossi. O que você achou da Santa Missa? Achei muito legal. O padre Marcelo é muito carismático, não tem jeito. E você sentir, a sensação é muito boa acompanhando ele. É muito bom. Obrigado por sua participação aqui conosco. Agora para o norte de Minas Gerais, Januária. Quase 20 horas de viagem até a Canção Nova. Fala para mim dessa experiência no PHN. A experiência do PHN é muito boa porque quando você está aqui, você sente que você não está sozinho. Eu sinto muito que o PHN é isso. Junto com a juventude toda católica, é um dos maiores eventos do Brasil, católicos. Então a gente junta uma galera muito disposta e você vê que não está sozinho, que tem jovem que ainda quer ser santo. É aquilo, santos ou nada. Então a experiência desde o ônibus até aqui é de muito louvor, de muita adoração. No ônibus a gente cantava, a gente brincava e a gente chega aqui e a gente pode sentir o ar diferente. Porque essa Canção Nova, você pisa aqui, você sente que é um pedaço de céu na terra. Então a experiência de estar aqui é fora, assim, não tem nem como descrever de tão bacana que é poder estar aqui e vivenciar um PHN. Obrigado, Samuel Amorim, lá de Januária, participando do PHN aqui na Canção Nova. Lembrando que daqui a pouquinho tem show da Ana Lúcia, tem também Amor e Adoração e logo mais Flávio Vitor. E um pouquinho da programação de amanhã. Logo de madrugada a gente tem às 3h45 o Rosário com Jesus Eucarístico com Frei Gilson, Padre Gilberto e Núbia Fonseca. Às 9h45, pregação com Padre Paulo Ricardo. E ainda, 1h50 da tarde, Irmã Maria Raquel. E às 9 da noite, show de Colo de Deus. E 11h30 da noite, Missionário Shalom. É isso, Reinaldo, Mauriceia, PHN, com muitos jovens aqui na Chácara de Santa Cruz. Volto com vocês. Olha, vamos falar de um VT antes da gente encerrar, Mauriceia, porque oração, alegria e oração não faltam aqui na Canção Nova e nem na área de camping. O segundo dia do PHN começou pela manhã com a consagração do acampamento a Jesus Eucarístico. Uma ação profética logo pela manhã. Na primeira pregação do dia, o PHN 2024 é consagrado a Jesus Eucarístico. Em sinal daquilo que nós estamos vivendo agora. Está aqui o seu PHN na frente de Jesus. Estenda sua mão em direção a Jesus, como se você estivesse entregando o seu PHN. Pela tarde, a oração é com o terço da misericórdia. É o momento em que nós refletimos um pouquinho sobre a misericórdia de Cristo para conosco. Então, é momento de reflexão e de lembrarmos o quanto somos miseráveis e dependemos da misericórdia de Cristo. E é uma graça muito grande estar desfrutando deste momento, ainda mais aqui no PHN. É um momento especial de clamarmos sobre nós o poder e a misericórdia de nosso Deus. Um Deus de amor, um Deus que morreu na cruz e que se derrama por toda a humanidade. Pontualmente, 3 da tarde. A Hora da Misericórdia na Canção Nova, às quintas-feiras, é dedicada à oração para as crianças. Mas, durante o PHN, milhares de jovens se reúnem para rezar o Terço da Misericórdia, consagrando o acampamento, que nesse ano entrega o tema ou santos ou nada. Daqui uns 10 anos, vão ser essas crianças que vão estar aqui fazendo o PHN junto conosco. E certamente muitas crianças aqui também estão. Nós aqui hoje também aproveitamos para meditar com jovens a relação com a confiança na misericórdia divina. Porque eles vão ter realmente uma caminhada pela frente e que muitas vezes vão se deparar com suas misérias. A juventude tem rezado e tem se encontrado com a Divina Misericórdia. A Divina Misericórdia é esse passo para viver o PHN. Quando eu confio na Divina Misericórdia, quando eu sei que o Senhor é misericordioso, o pecador dá o passo em sair do pecado e abraçar a misericórdia do Senhor. O ápice do dia foi a celebração da Santa Missa, presidida pelo sacerdote do Treino Abençoado. Eu, graças a Deus, tenho esse hábito de me exercitar através da oração. O que é o Santo Rosário? É esse exercício da fé. Tomar conta do corpo é importante, não é estética, saúde, mas tomar conta principalmente da alma. O jeito dele falar com as pessoas, tanto com os idosos como os jovens,
é uma forma muito boa, muito legal, eu gosto muito. Poder levar o amor de Deus, reatualizando aos jovens e crianças, não tem preço. A amorização. No mundo que leva a ódio, nós queremos levar o amor. Até domingo, a Chácara de Santa Cruz será um estádio em busca da santidade, inspirada em Padre Jonas Habib, ou santos ou nada. Quinta-feira belíssima na Canção Nova e a sexta-feira prometendo muito mais aqui no PHN, não é? Isso mesmo, Reinaldo. A chácara já está repleta de jovens e é só o começo. Você verá uma apresentação de cada vez e, na sequência, com Ana Lúcia, Amor e Adoração, Flávio Vitor. Uma ótima noite e até amanhã. São shows de daqui a pouco. Boa noite e paz para você.